tarde. Boa tarde, Rafa. Bom, esse formato é ótimo porque a gente podia falar sem microfone, né? Não? Tá. Então tá. Bom, gente, meu nome é Vivian, eu sou secretária executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias da Prefeitura de São Paulo. E eu vim conversar um pouco hoje sobre uma ferramenta que a gente lançou na última semana. Na verdade, não é uma ferramenta, é um portal, que é o Observa Sampa. Acho que eu vou sentar aqui do lado que é melhor para todo mundo ver. Hã? Matei a câmera? Foi mal? Voltei? Pode passar, mano. Isso aqui é um pouco da agenda do que eu pretendo conversar hoje, que é o Observa, trazer um breve histórico, o desenvolvimento do novo portal e vou apresentar, de fato, o que é o site, que eu acho que é o que interessa para a nossa conversa aqui hoje. Bom, o Observa é uma plataforma que foi lançada em 2014 e desde 2014 ela não tinha uma atualização da interface, não tinha uma atualização dos dados. E desde o início desse ano a gente percebeu que essa era uma necessária mudança dentro da prefeitura, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é que os dados dentro do município, eles nunca são dados, eles são conquistados. Porque cada secretaria, cada setorial tem uma governança própria dos seus dados. E a gente não conseguiu ainda encontrar um modelo dentro da administração pública de compartilhamento desses dados e de gestão efetiva desses dados, que seja um modelo único para todos os entes subnacionais, ou enfim. Aqui na cidade de São Paulo, a gestão dos indicadores, do sistema de indicadores da cidade de São Paulo, é de responsabilidade de uma equipe chamada CAGE, que é vinculada à Secretaria Executiva de Planejamento. E a nossa tentativa foi olhar tudo que tinha de dados dentro do Observa, quais eram os dados que estavam sendo disponibilizados e de que forma esses dados estavam sendo disponibilizados. Então, a gente tem hoje, dentro do portal, 650 indicadores de 20 áreas temáticas diferentes, com 13 painéis, que eu vou mostrar melhor. Isso eu já contei. E aí, olhando para os dados que a gente tinha, a gente ficou pensando como é que dá para fazer uma transformação do que o usuário vê, né? Eu já vou entrar no portal e vocês vão entender um pouco melhor do que eu estou dizendo. Porque demorava muito para a gente passar de uma página para outra, demorava muito para puxar relatórios, os relatórios eles não se cruzavam. Então, não era muito intuitiva a navegabilidade. Se eu quisesse comparar um dado de 2012 com um dado de 2022, não era possível. Eu tinha que extrair um, depois extrair o outro, e eu fazer a comparação na unha, enfim. A nossa equipe tem 6 pessoas, todos servidores municipais. Então, o meu cientista de dados, eu brinco que ele é o único da prefeitura, ele é da carreira de analista de políticas públicas e gestão governamental. Além do Henrique, a gente tem um APDO, que é da carreira de tecnologia, da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Então, a gente trouxe um APDO da Smith para o nosso time. Tem mais uns residentes e outros APPGGs. E eles desenvolveram tudo que vocês vão ver aqui dentro da nossa sala, ali na Secretaria de Planejamento. Então, a gente não teve nenhuma estrutura extra-prefeitura, nem mesmo da empresa de tecnologia da prefeitura, para ver o que vocês vão... o que eu vou apresentar aqui. Pode passar, Mar. E aí agora a gente vai entrar no site de fato. Então eu convido todo mundo a entrar, enfim, quando vocês puderem também. A gente vai navegar rapidamente agora, mas o site está ali em cima, observa.prefeitura.sp.gov.br. E a gente pensou... Você que está rodando? Coloca lá em cima. A gente pensou numa identidade visual que trouxesse... Então, se vocês olharem a identidade visual, o logo do site, que a Marina está colocando o cursor ali em cima, é uma ideia de luneta. Então, a gente estava pensando como olhar para frente, como olhar para o futuro, como é que esses dados podem trazer uma perspectiva de cidade para o futuro. A Secretaria de Planejamento também é responsável pela elaboração do programa de metas, pelas diretrizes do PPA e da Lei Orçamentária Anual e da LDO. E a nossa maior angústia é que não tinham dados cruzados e confiáveis que a gente pudesse olhar para o futuro. Então, como é que você planeja, como é que você olha para a cidade, pensa a cidade, sem dados base, sem uma linha de base que permita você mirar o futuro. Então, a ideia do logo é essa. A gente ficou quebrando a cabeça para
tentar passar isso dentro da nossa identidade visual. Pode rodar um pouco para baixo, Má. Aqui, dentro do procure um indicador por texto, qualquer texto que a gente digitar, idoso, por exemplo, todos os dados do portal que tiverem que tiverem algum vínculo com a palavra idoso, que tiver o indicador idoso, que tem algum recorte idoso, vai aparecer aqui. E isso para qualquer outro tema. Ali em cima, a gente tem os painéis. E aí, pode clicar em qualquer um. E aqui tem alguns painéis com os indicadores e a historicidade. Então, aqui a gente está com um painel de 2020, o que significa que a área da assistência social, o mais completo e atualizado que a gente tem é o ano de 2020. Mas se a gente puxar os anos anteriores, ali, tem 2021, mas 2021 provavelmente não está o painel completo. O último painel, o mais completo, é o de 2020. Se eu quiser olhar os anos anteriores, 2000, 2014, o gráfico vai mexendo, o BI vai se transformando. Todos os dados a gente consegue fazer download, puxar dados abertos, todos eles estão disponíveis naquela imagem anterior que a Marina tinha mostrado nos indicadores. E porque eu estou falando muito rapidamente, porque eu acho que o mais importante é a gente falar sobre os dados mesmo, e depois, se vocês puderem navegar pelo portal, acho que seria super interessante. Por que a gente precisa criar essa cultura de dados na prefeitura, né? E acho que é super legal ter o pessoal da São Paulo Negócios pensando isso aqui com a gente. E também o Rafael, que teve no Lab lá da mobilidade, porque, por um lado, a lógica democrática ela prevê já uma descontinuidade dos períodos, né? Isso é ótimo, eu não estou falando contra os tempos das eleições. Só que se a gente não tiver bem amarrado e institucionalizado esses tempos dentro da máquina pública, as coisas se perdem. Então, a nossa experiência na prefeitura é que as equipes não estão habituadas a fazer registros dos seus dados, e aí é registro mesmo. A gente tem dificuldade com planilha de Excel. Eu não estou falando nem de um software muito sofisticado de análise de dados. A importância da gente lançar um portal como esse, que seja acessível, que as pessoas entrem, que as pessoas olhem, que as pessoas critiquem. E eu acho que é exatamente isso que a gente está propondo aqui. Que, se vocês puderem olhar, criticar, mandar e-mail para a gente nos endereços que tem aqui, isso para a gente é muito importante. Porque, primeiro, é uma equipe de dentro da própria prefeitura, formada por pessoas de carreira, ou seja, pessoas que estarão lá, apesar da minha permanência ou não. E a gente vai aprimorando esse conjunto de dados juntos. Como eu estava dizendo, a gente não tem o hábito de guardar dados. Os setoriais eles têm muita resistência em fazer o registro desses dados, porque, muitas vezes, registrar o dado significa comprometer a entrega do próprio serviço. Se eu, lá na ponta, na Secretaria da Saúde, enquanto tenho que atender no posto de saúde, eu também tiver que fazer um registro de cada pessoa que eu atendi, de quantos minutos demorou cada consulta, ou aquela pessoa veio de onde, isso faz com que o trabalho fique ainda mais, sendo super redundante, trabalhoso, né? A pessoa fica com um gasto de energia naquilo que não é o essencial, que é prestar o serviço de saúde. A mesma coisa na educação, a mesma coisa na assistência. Então, tudo que a gente está pensando aqui é o mais automatizado para que os setoriais eles também não se comprometam no preenchimento desses dados. Então, a gente desenvolveu BI para todas as informações, a gente está olhando os robozinhos para ver de onde pode tirar os dados para contribuir com as pastas, naquilo que eles já fazem, o registro, e reforçando que é quase um trabalho pedagógico da Secretaria de que as pessoas entendam a importância de registrar os dados, porque isso faz com que a gente tenha uma baixíssima possibilidade de fazer avaliação das políticas públicas. Com exceção daqueles dados que vêm de órgãos como o IBGE ou os dados... enfim, a gente ficou sem censo mais de 10 anos aí, né?
E mesmo da Fundação SEAD, com exceção dessas pesquisas mais consolidadas, os nossos dados são muito frágeis. Então, a ideia de ter um portal que mostre onde esses dados estão, como é que esses dados estão, e de forma intuitiva, fácil, que as pessoas consigam manipular esses dados e gerar pesquisa a partir desses dados, é o que a gente acredita que pode impulsionar a prefeitura a pensar melhor os dados para dentro, né? Porque a lei de acesso à informação, ela tem, o legislador ele pensou muito em como publicizar esses dados e como a população ter acesso a esses dados. Só que ele não fala, a lei não versa como a prefeitura, como os órgãos do governo, de modo geral, se organizam para prestar esses dados, né? Então, muitas vezes, quando alguém pede uma informação para dentro da máquina, as pessoas têm que criar essa informação, passar meses pesquisando essa informação para gerar um dado que faça sentido para prestação de contas da LAI. E, veja, eu não estou falando, obviamente, contra a LAI, mas estou falando que a gente precisa criar capacidades estatais e pensar como é que o Estado, lato sensu, obviamente, se organiza para prestar essas informações. Então, acho que esse é um esforço que, em que pese seja público, é um esforço que dialoga muito para dentro da máquina. E esse é o nosso maior objetivo e esse é o nosso maior esforço. Criar dentro da máquina uma cultura de dados, com pessoas que estejam preparadas para lidar com dados e possam fazer um bom uso desses dados. Então, todos os BIs que vocês forem mexer aqui no Observa foram BIs preparados pela nossa equipe, que não sabiam mexer em BI. Então, a gente passou por uma formação de BI, o time todo. Quantas pessoas foram para a capacitação? 40. Então, eu disse que a gente tinha 5 pessoas que entendem do negócio, dados, programação, etc., mas os 40 do time passaram pela capacitação de BI para conseguir produzir os relatórios e os painéis que a gente consegue ver hoje aqui. E esse esforço é muito legal, porque agora as secretarias estão querendo que a gente ensine, faça essa capacitação de BI com eles. E esse movimento é muito importante, porque eles também vão entendendo a importância de, olha, quando eu cruzo o dado da subprefeitura com o dado de temporalidade, com o dado de gênero, com o dado de raça, eu obtenho um dado que faz sentido para a política pública, que faz sentido para o desenho da política pública. Então, tudo isso dentro de um fórum de tecnologia como a gente está aqui, parece muito básico. Eu imagino que eu esteja falando coisas muito bobas até, pensando num fórum de tecnologia, em que pese não tinha internet. Mas, para a gente, não é nem um pouco básico. E eu acho que a gente precisa também chamar a população para essas transformações que são necessárias à administração. Porque quanto mais transparente a gente... E vejam, a gente descobriu várias coisas interessantes fazendo os painéis. Porque como a massa de dados ela era muito grande e a gente não conseguia movimentar esses dados, a gente só percebeu gaps de dados quando a gente lançou nos painéis. Por exemplo, eu estou vendo eu já disse que eu não tinha como cruzar os dados, né? Que eu tinha um amontoado muito grande de dados e eles não se falavam. Quando eu começo a fazer os painéis, a gente percebeu que o que estava somado de 2010 a 2021, não necessariamente a gente tinha dados de todos os anos. A gente percebeu buracos de dados em alguns anos, em alguns tipos de indicadores. A gente percebeu que alguns indicadores, como são todos manipulados até esse momento, estavam sendo manipulados à mão, tinham indicadores que tinham um 0 a mais que fazia toda a diferença na lista de dados. Então, essa cultura a administração ainda não tem. E a gente está caminhando para isso, a gente espera que o Observa seja uma contribuição nesse sentido, mas a gente espera ainda mais que a população e vocês aqui se apropriem dessa ferramenta e nos ajude a aprimorar cada vez mais. Então, quem olhar aqui algum dado muito esquisito, por favor, manda e-mail para a gente, aqui no contato, e fala, olha, será que esse dado não está errado? Será que esse dado não precisa ser averiguado? Como é que a gente pode fazer isso junto? Essa cocriação, não só dentro da prefeitura, mas, sobretudo, para fora da prefeitura, para a gente é fundamental para que a ferramenta faça sentido. A Marina está falando ali atrás que eu só tenho 5 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta específica?
Oi, ela me emprestou. Então, eu sou jornalista. Aí, às vezes, a gente precisa usar uns dados do IBGE, por exemplo, né? E tem dados de 2010, né? E é muito defasado, né? Eu achei bacana isso daí, porque é uma coisa que você consegue... No caso, é a cidade de São Paulo, né? Que dá para você desmembrar muito. Olha, você tem aqui pelos bairros, por exemplo. É muito interessante, né? Estou falando do meu lado como profissional, como jornalista. Eu achei muito legal, porque a gente mexe muito com dados, né? E às vezes eu lembro que a gente vai fazer uma matéria, pô, a gente vai se basear no IBGE, mas está tão antigo que a sociedade já transformou tanto que não é mais aquele número, né? E às vezes a gente tem que usar o 2010, mas fica tão velho, né? Não sei se você está me entendendo. Né? Eu achei interessante, pois o que eu estou querendo dizer é que não serve só para a máquina pública, serve também para quem está de fora e precisa desses dados, entendeu? Eu acho que serve, sobretudo, para a sociedade, até mais do que para o nosso uso interno da máquina. Acho que o ano passado, quando a gente estava pensando na reformulação do observatório, o apagão de dados do IBGE, inclusive, foi um impulsionador para a gente tentar estruturar uma coisa para fora. Como eu disse, a ferramenta, o portal, ele foi criado em 2014. Então, a massa de dados que a gente carrega não é uma massa de dados que a gente criou agora, do nada. A grande transformação é a usabilidade desses dados, é como esses dados dialogam entre si, como a gente consegue fazer a extração desses dados, como esses dados são visualizados em painéis. Então, também a existência por si só dos dados, ela não garante a transformação de nada, né? Porque quando você vai lá no site de dados abertos de muitos órgãos, os dados estão lá. São planilhas infinitas de Excel ou em outro formato que são ininteligíveis. Que nós mesmos da máquina damos muita dificuldade de entender quais dados estão ali. Então, não é só a disponibilização dos dados, é a disponibilização dos dados de forma intuitiva, usual, fácil, amigável, que explique o que é, né? Então, a gente teve um cuidado de mostrar dentro dos indicadores o que significa cada indicador, o que está dentro do indicador, dentro da ficha do indicador, o que compõe esse indicador. É um indicador que advém da base de dados do censo do IBGE, ele vem da PNAD, ele vem da SEAD, ou ele é um indicador próprio? Porque tem muito dado aqui que é produzido dentro da própria máquina, dentro da própria administração municipal. E acho que vocês, jornalistas, são fundamentais para usarem e também apontarem para a gente esses problemas. É claro que é nosso papel, enquanto Poder Executivo, preparar o máximo possível de informações organizadas e fidedignas para que elas sejam usadas. Mas, como eu disse, muitas vezes a gente tem limites dentro da administração para isso. Então, essa parceria entre sociedade civil e governo, essa parceria entre os diferentes órgãos do governo, ela é muito necessária, ela é muito importante. Esses dados de atividade econômica, o Michel e a equipe dele têm provocado muito a gente, que são dados que, à medida que a gente for aprimorando e incluindo mais dados aqui, eles podem ser úteis para investidores que tenham um olhar sobre o Brasil, né? Então, acho que os próximos passos do Observa são... Eu tenho 3 minutos. A gente precisa traduzir para o inglês, fazer uma divulgação dos indicadores para quem está para fora do Brasil, né? Conheçam a cidade de São Paulo, e conheçam a cidade de São Paulo para além daquilo que a gente já divulga, né? Porque acho que tem também esse puxão de orelha da forma com que a gente vende a cidade, né? É maior em tudo, é grande em tudo e ponto. Mas o que de fato significa ser grande em tudo? Quais são as diferenças territoriais ao longo do município? Né? Quando a gente abre o dado por distrito ou dado por subprefeitura, a gente nota que existem muitas São Paulos dentro de São Paulo. E como é que a gente olha para essas diferenças territoriais e pensa o planejamento e o futuro da cidade? Então, todas essas questões são muito mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que olhar todos esses dados, olhar para o Observa hoje, nos traz muito mais provocações de para onde a gente deve caminhar, aonde a gente quer chegar, do que pensar numa visão estática. E acho que essa talvez seja a coisa mais interessante do processo, porque ele é contínuo e ele é de aprimoramento constante, né? Então, eu faço questão de reforçar que não é um processo que começou agora,
que o registro dos dados é anterior a essa gestão, mas que não faz o menor... A sistematização. A sistematização, a apresentação, o uso desses dados pode ser diferente. O que eu espero é que daqui a um ano ele esteja melhor ainda e que esse seja um processo de aprimoramento contínuo, porque não faz sentido a política pública parar no tempo e ficar apartado do que está acontecendo por aí, né? Enquanto provavelmente os colegas aqui dos stands estão falando de inteligência artificial, eu estou falando do básico, né? Que é pensar em montar um data lake e disponibilizar esses dados para fora. Mas o básico bem feito dentro da administração pública é uma baita inovação. Então, o básico bem feito, olhar para esses dados com alguma lógica, com uma historicidade clara, com perguntas mais inteligentes sobre esses dados, faz toda a diferença. Então, a inovação aqui, eu diria, está muito menos na tecnologia e muito mais no olhar que a gente pretende dar para esses dados e no uso que a gente pretende dar para esses dados. Porque parece óbvio, a gente está dentro de uma feira de tecnologia, falar de informatização da máquina pública. Mas acho que as maiores transformações e as maiores inovações que a gente pode propor é de olhar a máquina de forma diferente e de como a gente pode conduzir a máquina para outros lugares. Mandaram eu parar de falar, então eu parei. Não, mas antes de você parar de falar, eu só queria fazer um pequeno à parte aqui. Não, mas é rapidinho. É aquilo que você falou, quando a gente começa a olhar, a gente percebe algumas coisas, e aproveitando a fala aqui. A gente fala muito que São Paulo passou por um processo de perda de indústrias. E quando a gente olha, por isso que eu até pedi para a Marina abrir esse, porque eu acho que isso é um dado muito legal. Só quando a gente tem toda essa sistematização e a gente passa a olhar o dado de fato, é que a gente vê o contrário, Marina. A gente vê que São Paulo ainda tem 9% do seu PIB no setor industrial. Então, a gente perdeu indústrias por um processo óbvio, lógico, de transformação da cidade, mas a gente ainda tem quase 10% desse PIB lastreado na atividade industrial. Então, assim, a gente tem que ter olhares diferentes, de fato, sobre a economia, e só olhando dados é que a gente consegue ter esse olhar. Obrigada. Então, eu convido vocês novamente a acessarem o Observa, a trazerem as suas contribuições. Quem tiver interesse em conhecer a minha equipe, a minha genial equipe de 5 pessoas e os outros 40 que fizeram o curso de BI, estão mais do que convidados. Obrigada, gente. Obrigada.